Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nesse vídeo nós vamos falar sobre o formato do nosso planeta Terra. Em algumas aulas nós já estamos falando do nosso planeta, da sua origem, das suas características e nessa aula nós vamos falar do formato. Mas antes de começar, vamos para os nossos combinados? Você pegou o seu caderno? Pegou o seu penal? Lembre de anotar todas as informações que você julgar necessário, que julgar pertinente. Conceitos, palavras vão lhe ajudar para os estudos, para resolver uma atividade. Quando você aprender novas informações, você retorna, consulta, porque vai ser importante. Então vamos começar? Eu trago aqui para vocês os objetivos da nossa aula. Ou seja, por que é importante conhecer essas informações? Tem que ter um porquê. Então, o primeiro é reconhecer o formato da Terra por meio das observações e dos estudos realizados. O segundo objetivo é explicar alguns fatos que demonstrem a forma esférica da nossa Terra. Estão preparados? Então, vamos observar essa imagem. O que vocês conseguem retirar? Façam a leitura dessa imagem. Muito bonita, Fabiano. É o espaço. Eu vejo lá no lado direito, parece a Lua. É a Lua, né? O nosso satélite natural do nosso planeta. Falando em nosso planeta, percebam aqui do lado esquerdo. Será que é a Terra? Né? Não aparece ela na sua totalidade, mas é um recorte dela. Então, eu quero que você observe um pouco essa imagem e eu vou lançar um questionamento para você. Na natureza, encontramos várias formas e no nosso planeta não vai ser diferente. Você já reparou qual é o formato do nosso planeta? Eu vou dar um tempinho. Olhe a imagem, veja todas as informações que ela pode te dizer e pense na pergunta. E eu já volto para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Olhou com calma a imagem? Bonita essa imagem do nosso pedaço do nosso sistema solar. Eu perguntei, no início assim, na natureza encontramos várias formas. Embora não seja uma pergunta, é uma afirmação. Você já percebeu quantas formas diferentes nós temos de folhas, flores, animais? Olha como a natureza lembra em alguns organismos formas geométricas, sementes, a gota de da água, por exemplo, uma rocha, como lembra alguns formatos do nosso cotidiano. Então, o nosso planeta Terra não vai ser diferente, ele também tem um formato e esse é o tema geral da nossa aula. Então, você já reparou no formato do nosso planeta? Se vocês responderam sim, Fabiano, é lógico que a gente já reparou, ele é redondo. Se eu contar para vocês que vocês estão quase certos. O nosso planeta tem um formato arredondado. Lembra uma esfera, porém não é perfeito. E a gente vai discutir ao longo da nossa aula. Mas antes disso, vamos fazer uma leitura de uma reportagem? Eu retirei do site UOL e o título da nossa reportagem diz: Teoria da Terra plana está cada vez mais popular. E eu trago para vocês quem escreveu essa reportagem. Foi Carolina Cunha para a Novelo Comunicação. Então vamos lá? Acompanhem comigo a leitura. A ciência já comprovou que a Terra é redonda. Seu formato é de um esferoide oblato. Além disso, existem provas do formato esférico da Terra, como experimentos físicos, fotos de satélites e viagens espaciais. Mas, ainda assim, algumas pessoas defendem que o nosso planeta é plano, algo parecido com o formato de uma pizza ou uma moeda.
Então percebam nesse primeiro trecho da reportagem. Está falando que algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, acreditam que o formato do nosso planeta é plano, achatado, como uma pizza. Mas ao longo da história, já foi comprovado por muitos cientistas, por muitos filósofos, o seu formato quase esférico, através de experimentos, de observações, como ele mencionou. Vamos continuar a leitura? O movimento terraplanista ganhou força a partir de 2014, tornando-se um fenômeno da internet. O assunto começou a ser discutido em vídeos do YouTube e em grupos de Facebook dos Estados Unidos. Então, se a gente perceber, as pessoas que acreditam, que dizem que o nosso planeta é plano, são chamadas de terraplanistas. Então, vamos para a última parte do trecho que eu selecionei da reportagem para vocês. Os terraplanistas acreditam que o planeta terrestre é um disco achatado, coberto por uma redoma invisível, chamada de domo. O Ártico, ou Polo Norte, estaria no centro. Nas bordas estaria uma muralha de gelo, a Antártida. A região atuaria como uma barreira para a superfície terrestre, segurando a água dos oceanos. Então aqui eu trago para vocês um recorte, um pedaço dessa reportagem. Se você quer conhecer um pouquinho mais, se aprofundar nessa leitura, pega o seu celular, aponte para o QR Code que está na tela e você vai ter a reportagem na íntegra para fazer a leitura. Bom, por que eu trouxe essa reportagem? Essa nossa aula, nós vamos falar do formato do nosso planeta. E nós, enquanto cientistas, nós estamos estudando ciências, então nós somos cientistas. Mas os cientistas reais, aqueles que estão nas universidades, nos centros de pesquisa, eles se baseiam em fatos, eles se baseiam em estudos, em evidências. Então, quando nós falamos que o formato do nosso planeta é tal, ou seja, ele é quase esférico, é baseado em muitas informações que foram coletadas ao longo do tempo. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da Terra plana, mas nós devemos respeitar as opiniões das pessoas. Se uma pessoa, um grupo de pessoas, acredita, segue em uma outra coisa que você não acredita, a gente tem que respeitar. Por isso que eu digo para vocês, nós, enquanto cientistas, eu, enquanto professor de ciências, e vocês, os estudantes, que também são cientistas, nós temos que nos ater às informações científicas. E é isso que eu trago para vocês. Vocês já ouviram falar em fake news? Essa palavra? Tá tão atual essa palavra. Fake news significa notícias falsas, Notícias que não são verdadeiras. São as informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através das redes sociais. Então percebam que a fake news não vale só para as questões associadas ao terraplanismo, para outras situações do cotidiano. Então vejam que são notícias que não são verdadeiras, só que as pessoas vão passando para a frente. Então, viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, nossa, alguém me contou isso, vou escrever lá nas redes sociais, como diz aqui a nossa tela, Facebook, Instagram, entre outros, Twitter, e passa essa informação que não é verdadeira, não tem uma comprovação. E as outras pessoas que vão olhar, que vão ler, vão acreditar no que está vendo. Ou seja, é um famoso telefone sem fio. Não tem aquela brincadeira, telefone sem fio? Eu penso numa palavra, eu conto para a pessoa que está do meu lado. E essa pessoa conta para a próxima, que conta para a próxima, que conta para a próxima. Será que a última pessoa da fila vai escutar a mesma palavra original que eu falei no início? Se ela ouviu a mesma coisa, significa que não teve ruído, deu tudo certo. A notícia, a informação foi verdadeira. Mas e se chegar uma palavra totalmente diferente? Alguma coisa aconteceu. Então é isso que acontece com as fake news. Algumas pessoas escrevem na internet
informações que não foram comprovadas. Não perguntou para a pessoa, não perguntou para o cientista, não estava no evento que aconteceu e o que ela vai falar é a opinião dela. E as outras pessoas, infelizmente, vão acreditar. Então, vamos pensar um pouquinho? Então, eu vou lançar um questionamento para vocês. Por que a teoria da Terra plana pode ser considerada uma fake news? Então, nós lemos uma notícia sobre o assunto da Terra plana, eu expliquei para vocês o que é um fake news. Então, vamos agora relacionar essas duas informações? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Pensou um pouquinho? Então, relembrou um pouco da notícia que eu tinha lido com vocês, do que significa o termo fake news. Então, quando eu lanço para vocês essa questão, por que a teoria da Terra plana pode ser considerada uma fake news? Então, antes da gente discutir isso, para ficar bem claro para todos, para você que está aí em casa, cada um tem uma opinião e nós devemos respeitar a opinião de cada um. Então, se uma pessoa acredita numa determinada situação ou num determinado acontecimento, nós devemos respeitar o gosto, as ideias dessa pessoa. Porém, como nós estamos trabalhando na escola, assuntos associados à disciplina de ciências, tudo tem que estar relacionado à ciência, a estudos científicos. Então, nós temos comprovações científicas ao longo da história que nos mostra o formato quase esférico do nosso planeta. Quando eu digo por que a teoria de Terra plana pode ser considerada fake news, uma pessoa ou um grupo de pessoas, o planeta pode ser assim, o planeta tem tal característica, e ela escreve, ela posta, ela tuita, mas é uma opinião, é uma ideia dela ou de um grupo de pessoas. Que nós precisamos, para comprovar isso, são registros científicos. Se tivermos comprovações científicas sobre a Terra plana, ela deixa de ser teoria e é uma comprovação. Então, quando essas pessoas escrevem sobre, elas falam, elas têm argumentos, mas nós precisamos de comprovações científicas, registros fotográficos, observações associados ao formato do planeta. Vamos adiante? Então, aqui eu trago para vocês evidências de que a Terra não é plana. Todas essas comprovações, elas são científicas, elas foram coletadas ao longo da história. Pesquisadores, filósofos, fizeram estudos ao longo da história, fizeram registros, comprovaram através de cálculos matemáticos. Olha a importância da matemática. Registros fotográficos, observações por pessoas, por exemplo. Então vamos ver essas evidências e a gente vai conversar ao longo da aula. Então a primeira é um navio quando ele some aos poucos no horizonte. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre isso. Por exemplo, quando se diz que a Terra é plana, os navios, ao sumirem, quando você vai lá na praia, por exemplo, e fica sentadinho na areia, observando o oceano à sua frente, tem o horizonte, é aquela linha que separa o ar, que separa, por exemplo, o céu da água. O navio, caso diga que a Terra é plana, ele obedeceria uma regra para sumir no horizonte. E quando a Terra se diz que ela é esférica, ela obedece uma outra regra para que ela suma no horizonte. Uma outra evidência são as circunnavegações que dão a volta ao mundo, ou seja, aquelas embarcações onde elas vão dar uma volta no globo. A força da gravidade
que exerce a atração de um corpo em direção ao centro do nosso planeta. Ou seja, a gravidade nos puxa para o centro do planeta, pois o nosso planeta tem uma massa muito maior se comparada à nossa massa. Se a gente for usar termos mais simples, olha o tamanho do nosso planeta se compararmos ao tamanho dos nossos corpos. Por isso que ele faz o seu movimento de rotação e os objetos, os corpos, não voam, por exemplo, para o espaço. Há constelações que são só vistas, são só visíveis em um dos hemisférios. Então, quando nós olhamos para o céu e observamos as constelações, que são agrupamentos de estrelas, no hemisfério norte nós observamos algumas e no hemisfério sul outras. As sombras dos eclipses que são arredondadas e, por último, existem fotos, registros, como eu mostrei naquela pergunta inicial para vocês, da Terra tirada a partir do espaço. Ou seja, o homem construiu satélites aonde foram lançados ao espaço e existem câmeras que fazem o registro dessa forma do nosso planeta. Perfeito? Então vamos adiante? Eu trago aqui para vocês algumas dessas evidências que eu escrevi ali em tópicos em imagens. Então a primeira aqui é a foto da Terra que foi tirada a partir do espaço. Essa foto foi retirada do site da NASA, ou seja, foi mandado um satélite, foi mandado algum objeto que tem uma câmera e faz esse registro. E percebam a borda arredondada do nosso planeta. Eu não consigo ver ele na sua totalidade, mas a gente percebe a curvatura do nosso planeta. E aqui a gente percebe um pedaço, essa região que eu estou apontando para vocês é o Japão. À noite a gente percebe bastante iluminação das cidades. Na segunda, a gente percebe ali, Olha como eu falei para vocês a linha do horizonte que separa, o ar, a gente vê o céu da água. E os navios, conforme eles vão se afastando da gente, lá na linha do horizonte, eles vão sumindo e existe e obedece uma regra. Nós percebemos aqui, no lado esquerdo, um navio chamado Global Success, que ele está mais próximo, vamos dizer assim, da faixa de areia. Se eu comparar com o da direita, veja como ele está mais sumindo no oceano, que é um outro navio, o Eagle Kinabalu, que está mais afastado da areia. Então, ele some aos poucos no horizonte. Aqui é uma outra informação que eu trago para vocês com relação às constelações. Se nós percebermos à minha esquerda, eu tenho o céu noturno no hemisfério norte. E aqui eu percebo conjuntos de estrelas que formam as constelações. Percebam os desenhos que elas formam. Estão muito associados com os nossos signos. Se a gente observar com a imagem da direita, é o hemisfério sul, onde nós vivemos. O Brasil fica, a sua parcela, das pessoas que vivem no hemisfério sul. Então, esse é o céu noturno que nós percebemos. Então, pessoas que estão no hemisfério norte, em alguns períodos do ano, não observam as mesmas constelações que uma pessoa que está no hemisfério sul. E para isso eu trago para vocês aqui um outro objeto. Mas sabendo como que isso acontece? Aqui eu trago o nosso globo, que ele faz uma representação didática do formato do nosso planeta. Aqui ele está totalmente esférico, mas eu vou contar para vocês que não é bem esférico. Mas aqui eu trago para vocês um outro globo. Esse globo eu mostro para vocês questões relacionadas às constelações. Percebam que aqui eu tenho um globo num formato esférico, lógico, que na parte de cima é o hemisfério norte, ou seja, com todas as representações das constelações, e na parte de baixo, eu tenho o meu hemisfério sul, com a representação de todas as suas constelações. Então, essa mesma imagem que nós temos na tela, ela está planificada, ela está achatada. Quando eu trago para vocês esse globo menor, eu mostro, olha a questão da tridimensionalidade dessas constelações vistas no nosso planeta, o observador do nosso planeta. Então vamos adiante? Aqui são algumas evidências. Então a gente vai para o nosso primeiro quiz. Número 1. Se a Terra fosse
espacinho, você vai ter que completar. As constelações seriam visíveis em todo o mundo. Complete a frase de acordo com o seu conhecimento. Alternativa A, quadrada. Alternativa B, circular. Alternativa C, plana. E alternativa D, triangular. Pense um pouquinho nessa frase e eu já retorno. Retornamos ao nosso quiz. Sentiu dificuldade para responder? Claro que não, você é inteligente, você é espertinha. Vamos completar a frase? Se a Terra fosse plana, as constelações seriam visíveis em todo o mundo. Ou seja, as mesmas constelações que ficam no hemisfério norte e sul seriam as mesmas. A alternativa que completa a frase C, plana. Bom, já que a gente está falando dessas evidências, a gente vai começar a fazer os estudos e entender por que o nosso planeta tem esse formato quase esférico. Quais foram os estudos, quais são as comprovações? Antes de ser possível viajar em espaçonaves ou enviar sondas para o espaço, e nessas sondas podem ter máquinas fotográficas para fazer os registros. As pessoas não podiam ver a Terra de fora, ou seja, só poderiam ver a Terra estando na superfície terrestre. Muitos pensavam que a Terra era plana, bem antigamente, baseando-se naquilo que poderiam observar do seu ponto de vista, ou seja, da superfície terrestre, das observações. Porém, isso mudou. Essa ideia foi contestada, ou seja, veio alguém que fez um estudo, uma comprovação científica e falou: opa, baseado nas minhas observações e nos meus estudos, a Terra não é plana. Diversos filósofos e astrônomos se baseiam em estudos e nas observações de alguns fenômenos. Um deles foi Eratóstenes. Ele é um grego que viveu antes de Cristo. E o que ele fez? Ele se comunicava com outros pesquisadores da época. Ele vivendo na Grécia, ele percebeu que um dia do ano o Sol ele ficava bem posicionado, bem acima da cabeça das pessoas e não faria sombra. E ele se comunicando percebeu que numa cidade lá no Egito, a luz do Sol ficava sobre um poço e não fazia sombra. Porém, ele vivia na Grécia e ele colocou um bastão de madeira enfincado no solo e fazia uma sombra longa. Ou seja, se a Terra fosse plana, seria igual em todos os locais, não faria sombra. E ele pensou: opa, existe uma curvatura no nosso planeta. Vamos para a nossa atividade? Eu quero que você pegue o seu caderno e faça a anotação. Número 1. Explique por que algumas estrelas no hemisfério norte não são vistas por um observador no hemisfério sul e vice-versa. E eu já retorno. Vamos ver a resposta esperada para essa atividade? Por que um observador no hemisfério norte e outro no sul não conseguem ver as mesmas estrelas?
em razão da forma quase esférica da Terra. Ela própria, o planeta, bloqueia o campo de visão de um observador em sua superfície. E o que vimos na aula? O conceito de fake news, ou seja, aquelas notícias que não são verdadeiras, e as evidências de que a Terra não é plana, questões dos navios que tendem a desaparecer no horizonte, a observação do céu noturno, das constelações, de registros fotográficos, entre outros. Nesse vídeo, nós falamos sobre o formato da Terra. Espero que vocês tenham gostado e até breve!